Já chegamos! Está no ar mais um 3 contra 1 Pod. O assunto de hoje é a adoção. Estamos aqui com uma convidada maravilhosa, que é a Francimélia. Ela é criadora de um projeto maravilhoso, também é mãe por adoção e vai esclarecer tudo o que é necessário para você adotar uma criança, tirar todas as suas dúvidas, entre outras coisas, como, por exemplo, para a mãe que pretende entregar o seu filho para adoção. O assunto hoje é muito delicado, já estou com meu coração aqui muito envolvido. Afinal de contas, eu fui uma criança adotada e esse assunto é extremamente necessário, não é isso, Ellen? É isso mesmo, Nai. Hoje o nosso podcast está especial, né? Com um assunto incrível que transforma vidas, né? Que mostra através do amor que alguém pode ser cuidado, que alguém pode ser amado, que alguém pode ser, de fato, respeitado e valorizado. Hoje a gente traz esse assunto com muita delicadeza, com muita responsabilidade e amor. E a gente quer que vocês já compartilhem a nossa programação com todo mundo, né, Rachel? Exatamente. Vamos falar sobre a família acolhedora. Um ditado que fala que pai não é quem faz, é aquele que cria. Então, dentre outros assuntos, como fazer, se adotar, como adotar, a gente vai trazer essa querida que vai falar com a gente. Raquel Nogueira que vos fala. E você está mais do que convidado para adotar esse podcast, inclusive, como ser assim, ó, da sua vida de cabeceira, não é isso, Nai? É isso aí, já coloca aí no link, se inscreve no canal, compartilha no grupo da família, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo na TV também pode sugerir o nosso link, compartilhando aí nas redes sociais. Bom, mas vamos conversar com a nossa convidada, ela já está aqui, ela é assistente social de formação, ela tem um projeto lindo, ela gerou o CRIA, também é coordenadora do projeto e está aqui para conversar com a gente sobre a adoção. E aí, minha amiga Francimélia, me conte como foi que você decidiu se envolver tão fortemente com um assunto como a adoção. Então, eu, como assistente social, sempre trabalhei muito tempo com crianças, né? Inclusive, cheguei a trabalhar lá no Lar da Criança Maria João de Deus, que é na Vila Operária. Uhum. E eu lembro, depois eu pensando assim, que lá no passado, ainda como estudante secundarista, nos grupos de jovens de igreja, a gente fazia um trabalho voluntário, onde funciona hoje o Lar da Criança, que se chamava SAMAP, Sociedade de Amparo ao Menor Abandonado do Piauí. Então, naquela época, a gente fazia um trabalho de evangelização e também de reforço escolar. Então, assim, já como voluntária lá na adolescência e juventude, a gente fazia esse trabalho já com crianças e adolescentes. Bom, depois, como é que a adoção entrou na minha vida? Eu cheguei a ser madrinha muitas vezes, decidi levar a criança no final de semana, nos feriados de final de ano para casa, né? E a gente sempre levava logo mais de um, ou às vezes levava pré-adolescentes. E aí aconteceu um ano onde foi para a gente ficar no Natal, até o feriado do Ano Novo, uma criança de 1 ano e 10 meses, a Ana Carla, né, que hoje é minha filha. E aí pronto. Então, a adoção... Eu já não vou conseguir fazer o programa. Oh, meu Deus, eu tô chorando. Eu tô emocionada. Assim, a Ana Carla chegou e eu tive que devolver, né, assim, a princípio, porque ela foi no projeto de apadrinhamento afetivo. Chegou o dia e aí todo mundo já devolveu as crianças e eu lá com a Ana Carla, sem querer mais entregar a Ana Carla, né? Porque, pronto, eu já tinha me apaixonado, os meus filhos pré-adolescentes já tinham se apaixonado, e assim, e ela estava com muitas fragilidades, precisando de cuidados, né? Cuidados, assim, individualizados. E aí, então, foi um sofrimento já entregar ali. E ali a gente, então, disse que a gente queria ser pai e mãe, né? Eu era casada na época, e que os meninos queriam mais uma irmã, né? E, então, assim, eu esperei a Ana Carla dormir, que eu não tive coragem de deixar ela chorando, porque eu sabia que ela iria chorar. Quando ela dormiu, eu entreguei. Mas aí, no outro dia, antes dela acordar, já tinha lá um filho meu, a gente ficou se revezando enquanto a tramitação do processo, porque aí a gente conseguiu autorização dos médicos para ela passar uma temporada, porque ela teve que fazer cirurgia de fenda palatina, ela tinha várias situações de saúde para serem tratadas. Aí eu fui conseguindo essas autorizações médicas. Enfim, foram 6 meses de sofrimento, onde eu não podia ficar sempre com ela, tinha que levar, trazer no final de semana, mas acabou dando certo, porque ela, como uma criança negra e com problema de saúde, não tinha gente brigando por ela, né? Então, a gente conseguiu... Quantos anos tem sua filha hoje? Ela hoje tem 23 anos. Né? Aí, quando a Ana Carla, pequenininha, chegando para a gente, já demonstrando as consequências de quem foi negligenciada, né? Sim. Eu pude sentir muito fortemente. Aquilo me despertou a querer reunir os amigos, aí a gente começou a estudar, até que veio no futuro o CRIA. Então, eu sou muito grata à Ana Carla, porque foi ela que me despertou a fundar essa instituição, né? E que eu sei que ao longo já de 15 anos tem trazido muitos benefícios a várias crianças e adolescentes, porque assim,
ele surgiu com que intuito? Exatamente de que aquilo que eu estava vendo na Carla, aquela carência de cuidados e a possibilidade dela ser amada e protegida, levar isso para outras crianças e também para adolescentes. Né? A gente vive hoje... É para isso que o CRIA existe. A gente vive hoje, Francimélia, eu não posso esconder a minha emoção. Durante todo esse podcast, né, eu vou me emocionar bastante, porque só quem é resgatado dessa dor do abandono entende o tamanho do amor que é gerado e o tamanho da diferença que isso faz na vida de quem é adotado. E muitas vezes na sociedade a gente vive uma inversão de valores. Tem muito cachorrinho que é muito mais bem tratado do que uma criança que está lá na fila da adoção, que foi negligenciado pelos pais. Não que você não possa amar o seu cachorro e dar a ele o tratamento que você quiser, mas eu queria convidar as pessoas a, de repente, se propor a cuidar de gente também. Se você tem um cachorrinho, seja muito feliz com o seu cachorrinho, mas olhe para as pessoas também. E eu queria que você falasse o papel do CRIA. Hoje, dentro do projeto que você desenvolve, como que funciona? Me conte. Então, o CRIA, ele já desde a sua implantação, em 2009, a gente já, como grupo de apoio à adoção, para trabalhar com pretendentes à adoção, com famílias que já adotaram, acompanhando, porque a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 200 pessoas, onde a gente tem essa troca, porque esse grupo reúne pretendentes, adotantes e militantes da causa, né, profissionais que atuam. Então, é uma troca de experiência que ajuda nesse dia a dia da paternidade e maternidade, e principalmente pela via da adoção. Porque você vê, você se emociona com uma filha por adoção. Porque, na verdade, a gente não pode negar que, por mais bem resolvida que seja a situação, aquela criança que foi adotada, ela traz a dor do abandono. Claro, da rejeição, né? Porque, às vezes, foi até criada por uma irmã, porque minha irmã não pode ter filha. Sim, mas por que me deu? Se criou os outros? Então, tem essa coisa para ser tratada. Sim. E isso é algo mais do que para quem tem só o biológico. Porque eu quero deixar claro o seguinte, criar gente é trabalhoso, todo filho dá trabalho, seja por adoção ou biológico, mas o da adoção traz essa dor bem aí para você tratar, ajudar a superar, a ressignificar, né? Porque é claro que a gente entende que tem que ter gratidão por aquela mulher que pariu, porque se ela não tivesse lhe parido, você não estava aqui. Assim como você tem gratidão pela que lhe criou, porque foi ela que lhe protegeu, que cuidou de você, que fez você essa mulher que você é hoje, né? Que fortaleceu emocionalmente, enfim. Então, assim, o CRIA trabalha com essa reunião de pessoas e pretendentes à adoção e adotantes, buscando sempre a questão de adoções bem-sucedidas, adoção que seja feita dentro da legalidade, né, de forma que seja segura e para sempre. E também executa o acolhimento familiar provisório. Isso também a gente faz há 15 anos. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece essa modalidade de acolhimento, que é acolhimento familiar, como a preferencial. Ou seja, quando uma criança tiver que ser afastada por uma medida de proteção de sua família de origem, ela deve preferencialmente não ir para um abrigo, que é o que eu estou chamando de abrigo, a instituição de acolhimento, e sim para uma família acolhedora. Que aí é um outro serviço que o CRIA faz, depois eu posso detalhar um pouco mais. Assim como a gente faz também, tem um outro projeto que a gente chama de Fortalecendo Vínculos, que é um projeto que é muito importante, muito interessante, onde a gente acompanha famílias egressas, egressas do sistema. Famílias que receberam seus filhos, que foram reintegrados, já eram muitas vezes famílias que continuam em uma certa situação de vulnerabilidade ou dificuldade de fortalecer os vínculos. E assim como a gente acompanha também jovens egressos. Às vezes tem meninos que já saem de lá já quando completam 18 anos, né? Como a gente teve casos assim, que eu posso comentar, porque teve na mídia até, do Edivaldo, que chegou pequeno, depois teve uma reintegração familiar, aos 2 anos de idade, o pai faleceu, voltou aos 4, só saiu de lá aos 18. Nossa. Do abrigo de criança, ele foi para o abrigo de adolescente, só saiu aos 18. Ou seja, assim, num caso como esse, toda a rede de proteção falhou com o Edivaldo. Porque lá pequeno, com 4 anos de idade, ele tinha chances muito maiores e chances grandes de adoção, mas foram deixando ele crescendo. Quer dizer, o que é que acontece na prática? Um menino como esse, que passa a vida quase toda numa instituição de acolhimento, ele sai com muitos prejuízos. Uma pessoa sai com muitos prejuízos, porque, assim,
para a pessoa se sentir feliz, gente, não tem como você se sentir feliz sem você se sentir pertencente. Validado. Sem alguém que você sabe que aquela pessoa se preocupa com você, que sabe quem é você, que lembra do seu aniversário, que lhe dá um abraço. Uma criança, se tem um pavor noturno, um sonho, um pesadelo, ele corre pro colo do cuidador ali, né, da família, o referência afetivo, seja a mãe, seja o pai, seja uma avó. No abrigo, não. No abrigo, atualmente, tem um quarto aqui de um abrigo de Teresina que está com 17 crianças, um quarto. Como é que o cuidador dá conta? Não dá, gente, não dá conta. Então, se aquela criança tiver um pesadelo, ela vai ter que se virar lá sozinha, rezar, chorar sozinho e se acalentar sozinho, porque não vai ter um colo. Impressionante, né? E isso a família acolhedora traz. Então, é mais um serviço que a gente faz. Você falou sobre essa questão, né, aí, inclusive, da idade desse rapaz que aconteceu. Existe uma dificuldade das pessoas adotarem crianças que já são mais velhas, vamos dizer, de 10 para frente? Há uma procura maior por crianças menores, bebês, porque tendo em vista que eu vou pegar do início ou vai ter menos traumas, entre aspas, né? E se sendo um adolescente, isso já não é tão assim, não, a pior fase para adotar é na adolescência. Então, eu não vou querer uma adolescente aqui, era lá. Existe essa diferente dificuldade? Eu acho que a gente pode aproveitar essa pergunta para falar dos números. Né? Perfeito. Por exemplo, nós temos no país, hoje, cerca de 34 mil pretendentes habilitados para adoção. Pessoas no Sistema Nacional de Adoção. E aqui na nossa pauta diz até mais de 46 mil. Esses dados são dados do CNJ, colocados ontem. 34.241 pretendentes habilitados. Perfeito. Eles têm um painel que eles... vai mudando, né? Diariamente ele vai sendo atualizado. E já crianças nos abrigos, nós temos 33.480, ou seja, tem menos crianças nos abrigos do que pretendentes. Se essa fila... então, se cada pretendente adotasse um desses, praticamente não ia zerar, né? Ia zerar. Então, aí é onde entra essa sua pergunta aí. Por que, então, que esses pretendentes não adotam logo, já que tem tanta criança nos abrigos e são mais pretendentes do que crianças e adolescentes? Entra essa questão da preferência por crianças menores, crianças mais novas. Mas entra um segundo problema, que esse é muito importante a gente falar, é o seguinte: desses 33.480 crianças que vivem nos abrigos, crianças e adolescentes, delas, apenas menos de 5 mil, 4.919 estão já com processo concluído, ou seja, habilitado para adoção. Olha, então, isso todo um processo burocrático. Esse é um segundo... Tanto que eu sempre gosto de colocar que o maior problema para as crianças ficarem crescendo nos abrigos é a questão da morosidade judicial, é a questão da jurídica, porque não é falta de pretendente. Olha só. Né? Porque, assim, gente, o pretendente, ele tem que ter... é uma das vantagens de ser mãe por adoção, é você dizer, eu quero tal sexo, quero tal idade. Porque o biológico, você não sabe que sexo vem, né? É verdade. É assim, na sorte. 50% para ser homem, 50% para ser mulher. Quando você adota, você tem o direito de dizer, eu quero tal idade, tal sexo. Tudo bem, porque você tem que adotar alguém que cabe realmente no seu coração, na sua família. Não adianta você forçar a barra porque está ansioso e quer adotá-lo. Então eu vou querer um de 12. Se você não está preparado para adotar um de 12, não adote. Porque tudo que a gente não quer é ver um adolescente ser devolvido. Nossa. Então, mais um trauma. Esse número é grande de adolescentes devolvidos? Ele tem diminuído. Assim, eu até acredito que... Mas tem devolução. Mas eu até acredito que o fato de existirem tantos grupos de apoio à adoção no país, que são mais de 200, tem contribuído para isso. A gente prima muito por colocar o pretendente para ele conhecer a realidade, quais são as crianças reais, para ele fugir das crianças idealizadas, né? Exatamente. Interessante a diferença, né? Crianças ideais e reais. Bem interessante. O ideal está no campo das ideias, né? E o real é aquilo realmente que está ali no preto e branco, né? Exato. Então, tem essa questão aí de que tem 33 mil crianças, mas só cerca de 5 mil estão disponíveis. Então, essa questão da burocracia. Onde são vários motivos. E qual é o primeiro passo para quem está nos assistindo agora e tem essa vontade de saber sobre o assunto, que pretende, eu gostaria de adotar uma criança, eu gostaria de conhecer. Qual os primeiros passos? Esse programa cobre todo o estado, não é isso? Sim. Então, assim, o primeiro passo é procurar algum... Na verdade, todo o país. Todo a gente país. É transmitido Ótimo. pelo YouTube. Excelente, todo o país. Todo então, mundo. Todo mundo. Então, serve para todos, de qualquer forma, essa informação. É procurar algum órgão do Poder Judiciário da sua comarca.
Se tiver um fórum especialidade da infância e juventude, ótimo. Se não tiver, você procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, procura o juiz, mesmo que ele não seja um juiz só de uma vara específica da infância. Mas é procurar, porque assim, o processo, o CRIA, ele apoia a adoção, mas o CRIA não capacita e não é ele que faz ele habilita para a adoção. Ele lhe orienta. E ele ajuda aqui nessa formação constante, continuada. Mas o que é que a gente faz? A gente caminha você para o órgão competente, porque lá é que você vai ser habilitado, passando por todo o processo de entrevista com assistente social, psicólogo, visita domiciliar, entrega de documentação. Então, tem todo esse processo para quem se candidata. Entrega de documentação, capacitação, porque essa equipe vai tentar sondar com você, na hora das entrevistas, suas reais motivações para a adoção. Porque tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, existem motivos questionáveis. Existe pedofilia, existe trabalho escravo, existe tráfico de órgão. Existe tanta situação. Verdade. Que então a equipe tem que tentar Essa triagem conhecer, é necessária. separar o joio do trigo. Porque alguém pode procurar. Eu quero adotar para salvar meu casamento. Criança não salva casamento, não. Você separa, às vezes você tem 3 meninas ali. Verdade. E separa, entendeu? E como sociedade, de maneira geral, o que é que a gente pode fazer para cuidar das nossas crianças que estão vivendo situações como essas? Como nós podemos contribuir? Não pretendo adotar uma criança, já sou mãe, mas em que eu posso ajudar na causa? Você que é uma mulher engajada, envolvida de maneira tão séria, como as pessoas que estão nos assistindo, de repente pode ajudar uma instituição, pode acolher uma criança no final de semana. O que eu posso fazer como sociedade? Porque isso é um assunto que precisa ser abordado. Muito se fala que o ser humano evoluiu, que tem tecnologia, mas evoluiu em quê? Tem criança no abrigo. A evolução está cada vez mais egoísta, sabe? né? Que evolução egoísta é essa? Onde a humanidade alcança tantos saberes e nós temos crianças que não deveriam viver situações como essa, vivendo de maneira extremamente delicada, abandonadas de tantas formas. O apadrinhamento, assim, né? É um deles, Assim, porque é importante a gente entender, gente, só antes de responder diretamente essa questão, de que essas crianças que vão parar nos abrigos, elas não... A questão de orfandade é algo em torno de 3%. Elas foram para lá porque sofreram alguma violação de direito. Maus tratos, negligência, abandono mesmo, às vezes abandona na rua, abuso sexual... Vários motivos. Aí aquela criança, então, vai para a proteção do Estado e o Estado vai tentar ver se tem alguém da família que possa representar esse cuidado, essa proteção, para reintegrar. Na impossibilidade, destitui o poder familiar, aqueles pais, e a criança vai para a adoção. A pergunta é como a pessoa pode ajudar, né? Isso. Então, assim, você pode ajudar de várias formas, não obrigatoriamente querendo adotar. Se quer adotar, ótimo, porque tem sempre alguém lá de todas as idades para ser adotado, inclusive adolescentes. E temos campanhas bem interessantes que geram, às vezes, adoção de adolescente, e isso é muito bonito de saber. Mas você pode ser também família acolhedora. Família acolhedora é exatamente para o perfil de alguém que não tem interesse em adoção. Se você tiver interesse em adoção, não entra no programa, no serviço de acolhimento familiar. A criança... Não, a criança vai passar um tempo na família acolhedora, que é provisória, mas é um tempo que pode se prolongar. E esse apego vai acontecer, né? Mas o importante é saber que, para a criança, você está fazendo um bem, porque é muito melhor ela estar lá no acolhimento familiar, tendo cuidado individualizado, personalizado, você contribuindo para a formação de valores dela, para o fortalecimento emocional dela, espiritual, dando questão de valores também, e do que ela está lá no abrigo, no coletivo. Numa situação, como eu coloquei aqui, de 17 crianças no quarto. Né? Então, assim, na hora da despedida, gente, sofrimento acontece mesmo. Porque um filho viaja, porque um filho casa, porque um filho falece. Várias situações provocam uma despedida que tem sofrimento, faz parte da vida. Isso. Mas o importante aí é que na hora dessa despedida, essa criança estará fortalecida, mas é para estar. Né? E para isso conta com acompanhamento psicossocial de quem executa o serviço, que no caso aqui o CRIA, tem assistentes sociais e psicólogos. Para aí ele vai tendo acompanhamento com a psicóloga, o encaminhamento do serviço social, e essa criança vai sendo ajudada para a hora dessa despedida. E esse vínculo que ela formou ali, né, que fortaleceu ali com aquela família, constituiu com aquela família, não precisa ser rompido. Ele é uma referência de afeto que fica. Para um aconselhamento, para uma ajuda, às vezes, que se faz necessária no futuro. Nós temos um exemplo de uma profissional, ela é psicóloga e ela é família acolhedora. Ela já está na 9ª criança, assim, ela sempre acolhe grupo de irmãos. Atualmente ela está com 3 irmãos. As crianças que vão saindo, ou porque vão sendo reintegradas ou adotadas, continuam sendo uma referência. Ela vai no aniversário dela, as crianças ligam para ela, às vezes vão visitá-la.
Então, assim, o amor permanece. É um né? amor que não O amor- necessariamente de mãe e pai ali para o contexto vínculo. de adotar. O mas acolhimento um é vínculo, provisório, mas o amor permanece para que sempre, legal. né? Francimélia, falando agora um pouco do contrário, né? A gente está falando de adoção, de crianças que foram abandonadas por diversas situações e reintegradas, né, em famílias, mas tivemos recentemente um caso de uma atriz, né, muito famosa, Clara Castanho, que ela foi vítima, né, de abuso sexual e aí ela engravidou, não quis ser mãe, né, mas não interrompeu a gravidez e, portanto, fez a doação, né? Ela tinha o direito lá ao sigilo, mas foi quebrado, pessoas descobriram. Existe todo um desdobramento dessa notícia. Mas isso é legal, está dentro da legalidade você fazer essa doação. Eu não quero ser mãe, não estou apta. Enfim, como que é esse processo? Vocês trabalham com isso também? Sim, sim. Nós temos uma campanha que é permanente, onde nós temos material virtual e material gráfico, cartaz, cartilhas, folder, que é abandonar é crime, entregar para adoção é um ato de amor. Então, veja, essa atitude da Clara Castanho foi uma atitude bastante responsável, né? Sim. De proteger a vida, uma vida que ela não queria cuidar pela situação que ela vivenciou, mas que ela não queria matar. Sim. Então, ela evitou o aborto e dizia, vou levar a gravidez a termo e vou entregar para alguém, centenas, como a gente vê aqui, milhares, na verdade, de casais, de pessoas, não obrigatoriamente casais, esperando para ser pai e para ser mãe, né? Então, deixa aquela criança chegar e entrega. Então, é uma atitude de amor. Essa questão do que aconteceu com ela foi muito discutida e é importante, sim, trazer, porque pela garantia que a lei tem de que isso é uma coisa legal, que você pode procurar entregar seu filho para a justiça, entregar sua criança... De maneira sigilosa. De maneira, com a garantia do sigilo. Inclusive, ela não precisa dizer, se viver no juiz dizendo isso, nem quem é o pai. Ela não precisa dizer. Então, assim, a lei tem que garantir. E existe penalidades legais para quem não cumpre a lei, no sentido de que, por exemplo, uma mulher, você não passar a informação correta, porque algo que existe, gente, que provoca muitos danos para as mulheres e para as crianças, é essa forçação de barra, essa crença que a sociedade tem de que toda mulher... É inerente à mulher nasceu. Não é, gente. Tem mulher que não quer ser mãe e tudo bem. Verdade. Né? Aí, se acontece numa eventualidade, ou numa situação como essa criminosa, ou numa eventualidade de um casamento casual, uma camisinha que fura e você engravidar, você tem todo o direito de entregar. Né? Então, divulgar bastante a entrega legal, que é legal, que você tem direito ao sigilo. Divulgar a necessidade dessa mãe ser acolhida, inclusive é uma parada, porque isso acaba gerando também uma dor nessa mulher. Então, ela também tem o direito ao amparo psicossocial, né? De ser orientada, de ser apoiada na dor dela, dessa decisão. Isso gera o quê? Isso gera evitar aborto, como a gente já colocou, infanticídio, maus tratos, porque essa forçação de barra que a sociedade tem, de quem é mãe que é mãe cria, onde come 2, come 3, come 4, não é assim não. A gente tem até muitos casos de violência com filhos, na verdade de mães que, né, mataram seus próprios filhos. É o infanticídio. A gente tem um caso, eu não lembro, mas é um estado do Sul, foi 2016, eu não lembro muito bem, minha gente, mas era uma mãe que ela maltratava tanto o filho que ele definhou. Isso foi o caso do Bernardo, Miguel, enfim, muitas histórias de mães. E era só entregar, né? E era só entregar. Ela maltratou o menino, não deixava ele comer, ele ficava trancado num armário, ele fazia, né, xixi, as necessidades... muito triste. As necessidades dele, dentro do lugar ali, ele ficava exposto à sujeira. Gente, ele morreu. Muito doloroso. Francimélia, uma questão. Vamos que eu vou adotar uma criança e tudo mais, e tá tudo legalizado, mas a mãe biológica, de repente, vamos dizer, que seja só da mãe, ou que a família, às vezes o pai e a mãe, né, resolve mudar a chave, sei lá, quer voltar para ter a criança, se arrependeu, ou na época que fez a doação não tinha uma condição financeira, depois passou a ter. E aí? Os pais biológicos, vamos travar uma guerra na justiça para poder trazer a criança de volta. Como lidar com essa situação? E por isso que é tão importante falar sobre a entrega legal. Porque se a pessoa faz a adoção de forma legalizada, porque tem a questão da entrega direta, né? Que aquele pretendente à adoção fica doido atrás de uma barriga, alguém que não queira criar, que queira entregar e recebe diretamente da mãe, que a gente chama de intuito persona, adoção direta, adoção pronta, tem batismo de vários nomes, mas é esse fato da gestante entregar o filho diretamente para alguém. Se esse alguém que recebeu não procurou justiça para legalizar,
Se essa mãe depois aparecer 5 anos depois, ela ainda tem o direito. Mas se essa pessoa que adota pelo sistema de alguém que foi aquela criança foi destituída, aqueles pais foram destituídos do poder, depois que ele vai destituído do poder e se o processo tiver já sido concluído, não existe essa história, é irreversível. Entendi. Essa mãe que vai destituída e depois que o processo transitado e julgado, acabou-se. Ela não tem mais nenhum direito. Não tem. Agora, se a adoção for irregular, né, ela recebeu diretamente e ela não correu atrás para legalizar, para ter o registro mesmo do filho dela, onde as partes são... Porque né, quando ela procura para legalizar, o Poder Judiciário chama a mãe para ouvir. Você quer mesmo entregar? Por que você entregou? Faz aquela escuta. Se a situação for legalizada, ela não corre risco. Se não for legalizada, corre risco sim. Francimélia, e o custo? Todo esse processo judicial, ele tem um custo financeiro para quem vai adotar? Tem um preço adotar uma criança no Brasil hoje? Em termos de custos processuais, não. O processo de adoção é gratuito. Não, independente de renda, o processo de adoção é gratuito. Exatamente para estimular. Né? Agora, existe qual é o custo que qualquer pretendente tem que entender? Que você tem que se preparar também materialmente para criar um filho, porque filho dá despesa, né? Além de trabalho, né? Sem dúvida. Você que está envolvida nessa área há tanto tempo, o que você acha que hoje funcionaria para facilitar o processo de adoção? O que seria funcional na prática no nosso país para que isso fluísse de maneira mais rápida, mais intensa? Eu penso assim, que se a gente conseguir cumprir a lei, porque nós temos leis muito boas, né? O ECA é uma lei muito boa, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente conseguisse cumprir os prazos da lei, já seria ótimo, no sentido de que ter o limite de tempo para a criança ficar acolhida, tem a questão de regularização, de uma reforma das instituições de acolhimento, onde eles teriam que se adequar para cada casa ter no máximo 20 crianças. Por que isso traz um benefício no sentido de acelerar os processos? Porque se você tem uma casa com uma equipe técnica para cuidar de 20 crianças, ela vai ter melhor condição de dar celeridade ao julgamento daqueles processos. Agora, além de ter as crianças mais espalhadas no acolhimento familiar ou em abrigos ou em casas de acolhimento pequenas, conforme diz a lei, que tem que ser de 20 crianças, no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, isso aí já ajuda. A outra coisa que precisa acontecer para dar essa celeridade necessária para que esses números aqui caiam, essas pessoas adotem, essas crianças tenham seus processos julgados e passem a ter uma família para chamar de sua, é ter as varas da infância especializadas conforme prevê a lei. Aqui em Teresina era para ter mais de um, porque a gente tem quase 1 milhão já de habitantes. Então, assim, e nos municípios maior era para ter vara específica. Então, com mais varas, significaria o quê? Menos sobrecarga para as varas que temos e, consequentemente, mais celeridade nos processos. Porque, assim, o nó é a celeridade nos processos. Então, muito tem que ter mais equipes técnicas cuidando de menos pessoas, cada uma, e mais juizados, cada um com sua equipe técnica, para dar essa celeridade necessária. Então, fica o nosso pedido de maneira intencional a todos que estão nos assistindo, inclusive as autoridades, que possam, os políticos, quem pode se mover em criar, desenvolver estratégia dentro dessa perspectiva, que se mova, e inclusive os cidadãos, quando forem emitir seus votos, pensar em tantas questões sociais necessárias que a gente precisa estar ali se movimentando. E você que é autoridade, ou você que tem acesso a alguém, sugira, sopre no ouvido dessa pessoa. Lembrem-se das crianças que estão precisando de assistência. Lembrem-se do serviço de adoção que existe hoje no Brasil. Lembrem-se que precisa se haver recursos, que precisa se olhar para essa parte da população, para esses brasileiros que precisam ser vistos. Lembrem-se, é necessário olhar para a adoção no Brasil com outros olhos. É necessário sensibilidade. É necessário adotar essa causa. Como sociedade, todos nós, não é isso, Ellen? É isso mesmo, muito bem pontuado, amiga. Fran, quais são as penalidades, por exemplo? Vamos supor aí numa situação onde eu, me apeguei muito a uma criança que eu vejo que ela é muito maltratada por aquela mãe que já abandonou a criança definitivamente, mas eu não quero passar pelos processos legais. Não é o Ellen, né? Estou aqui numa situação hipotética. E aí, mas a criança quer ficar comigo, eu quero ficar com ela, e de repente tá bom. Aí a mãe realmente abandonou, peguei a criança e fui morar com ela. Criei essa criança. Mas quais os problemas
que eu, né, aquela pessoa que adotou, vai passar, quais as penalidades, quais os danos, né, jurídicos, por não ter passado por um processo legal. A justiça pode vir pegar essa criança de novo, que já virou um adolescente, um adulto, eu posso ser presa. Explica esse processo, por ele não sendo feito da maneira correta. Assim, ele não sendo feito da maneira correta, tem esse risco que a gente já apontou aqui, da mãe, a família biológica aparecer e levar a criança de volta. E pode, né? E pode, porque ele não legalizou. Então, legalmente, ele não é pai, ele está de forma irregular. Sim. Ele não tem um documento que prove que aquela criança foi passada para ele, que ele agora é o pai ou a mãe daquela criança. Então, ele pode... Então, uma grande dor já é perder o filho, né? Ou a filha. Já é uma grande dor. A outra questão que pode agora, assim, que a gente também tem que entender, que, na verdade, se chegar uma situação de mais de 3 anos de convivência... Ele tendo conseguido a guarda, mesmo que ele não tenha efetivado ainda a adoção, em nome do melhor interesse da criança, tem um artigo no ECA que diz que essa pessoa passa a ter a prioridade na adoção dessa criança. Né? E assim, de forma que, para reverter esse quadro aí, precisaria que aquela mãe ou aquele pai comprovasse que aquela criança ou aquele adolescente não está bem com aquela família que está cuidando como filho, né, como pai e como mãe daquela criança ou adolescente, porque senão ela consegue já efetivar a adoção por ter 3 anos de convivência, pensando no melhor interesse da criança, do sofrimento que iria representar essa retirada. Francimélia, para encerrar a nossa conversa no nosso podcast tão interessante hoje, tão necessária, eu gostaria de ouvir a mãe. Eu gostaria de conversar com a mulher que foi capaz de abrir sua casa para receber uma criança de uma outra cor, uma criança que trazia complicações. Eu queria ver o coração da mulher que amou, mesmo sem ter gerado no ventre. Eu queria que você falasse como é a sua experiência de ser uma mãe adotiva. Assim, eu estava lá em casa pensando na alegria e todas as implicações felizes que trouxe a Ana Carla para a minha vida, que a primeira delas, sem dúvida, é o CRIA, né? Porque eu me sinto muito feliz em poder estar à frente do CRIA, por sentir assim, o benefício que ele traz para tantas pessoas, né? Que ele tem trazido ao longo desses anos. E aí, ver as oportunidades que a Ana Carla ganhou por estar segura, por estar protegida, por estar amada, né? E aí a consequência hoje eu ser a avó da filha da Ana Carla, que a Ana Carla me deu a Helena. Que lindo. Que a Maria, ser avó não tem como melhor, não. Melhor do que ser mãe é ser avó. Não podem acreditar, quando vocês vão ainda passar por essa experiência, talvez. Melhor do que ser mãe é ser avó. Então, assim, a Ana Carla, ser mãe por adoção é ter a certeza. É uma frase que eu utilizei no quadro que a gente tem numa das exposições fotográficas do CRIA. Eu coloquei assim. Os filhos biológicos, assim como os filhos por meio da adoção, a gente não escolhe, simplesmente aceita e ama. Porque assim, eu sou uma pessoa espírita e eu acredito que nada acontece por acaso. Que a Ana Carla era para ser a minha filha, né? Porque assim, se fosse para eu escolher, eu certamente teria que ter escolhido um homem, porque eu já tinha 2 meninas, então já tinha, e um menino só teria. Então, se eu fosse lá, eu vou escolher racionalmente, teria sido um homem. E meu marido, na época, o segundo, ele tinha também uma filha biológica no primeiro casamento. Então, ele também ia querer um homem. Eu também agora quero ser pai de um homem. E, no entanto, quem veio pra gente é a Ana Carla, porque era para ser a Ana Carla. Era para ser a Ana Carla. Então, assim, isso também fala sobre a questão de que você, de fato, é capaz de amar. De proteger, de sofrer por aquele ente, de querer fazer tudo que tiver ao seu alcance. Então, assim, não significa também, gente, é bom a gente dizer, que não são só flores. Né? Claro. Tem muitos desafios, muitas questões a serem enfrentadas. Até coloquei já no começo aqui que a criança, no mínimo, traz a dor do abandono. No caso da minha filha, ela trouxe outras dores, porque ela era novinha, mas ela já tinha vivido situações muito difíceis, né? No grande 1 ano e 10 meses dela, coitada, ela já tinha vivido tantas situações difíceis. Difíceis que ela chegou com pavor noturno e tudo. Então, assim, você é capaz de amar e de querer cuidar para sempre e proteger aquele serzinho. Né? E de chorar para não entregar como a gente chorava para não levar para o abrigo, né? E é isso, gente. Foi um episódio muito marcante para mim, Francimélia. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Porque você se colocou num lugar não só de quem olhou, mas você se moveu. Muitos dos que estão nos assistindo, e talvez até nós 3 aqui, nos colocamos no lugar de passividade.
E isso já não pode mais acontecer. Nós precisamos agir. Muito obrigada por ter agido quando muitos de nós nos acovardamos diante de uma causa tão necessária. Que Deus lhe dê saúde. Amém. A você, a sua família, a sua netinha. Amém. Eu estou muito feliz de lhe conhecer, olhar para Obrigada. você, lembrar da minha mãe. A mãe que eu amei tanto e que a gente tinha esse vínculo de comer no mesmo prato, de dormir na mesma cama. E ela era uma mulher analfabeta, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela só tinha comida para ela. E ela foi capaz de dividir o que só tinha para ela com mais tantas outras crianças, porque a gente era como se fosse um lugar de acolhimento, mas eu me tornei filha. Sei. Que bom. Então, eu queria encerrar falando isso. Obrigada. Que Deus continue multiplicando as bênçãos sobre a sua vida e que você continue posicionada, porque esse é o seu lugar. Meninas? Amém. Uau, que emoção, né? Que necessário. Muito obrigada, querida, né? Por você ter vindo aqui, por a gente ter esclarecido tantas dúvidas e que realmente você que está nos assistindo agora, você possa levar para a sua vida, que nós também possamos sair dessa passividade, se não adotar de fato para casa, mas que a gente possa apadrinhar. Quantas crianças estão aí, né, com essa necessidade? Aqui mesmo, na nossa cidade, na nossa região, logicamente tem em outros países também, enfim, mas aqui pertinho vamos priorizar, né? Então, muito obrigada, querida, e que Deus realmente, como faço as palavras da Nayana, as minhas, que você possa crescer e que a Helena e que as filhas da Helena, né, sejam seu legado também, porque elas vão carregar o legado que você deixou, não só para Ana Carla, mas elas vão ter tudo isso que você passou, elas vão saber e vão ter orgulho do que é o CRIA, vão saber que por causa daquela situação, o seu propósito, né, foi tão grande na Terra. Deus viu você, uma pessoa disponível, e ainda bem que você estava lá disponível e disse sim. Não é isso, Ellen? É isso, minhas amigas falaram muito bem, disseram tudo que está no meu coração também. Parabéns por esse ser humano lindo que você é, né? Por atingir tantas crianças, adolescentes através dessa causa muito linda. E que nós também, né, possamos olhar com um olhar mais clínico, né? Mais singelo, mais sereno e efetivo também nessas causas, que a gente possa ajudar de alguma maneira. Se não for adotar, apadrinhar, como você falou, Raquel, fazer doações para aquele lugar de acolhimento, né, para ter um lugar melhor para receber aquelas crianças, num afeto, num serviço também do seu tempo, enfim. A gente pode, de alguma maneira, contribuir para essas crianças serem o futuro do nosso Brasil, do nosso país, né? Obrigada, viu, Fran? E o nosso desafio, já quero propor para as meninas, é fazer uma visita em um lugar de acolhimento. Eu tenho certeza que a gente, como essas mulheres divertidas, alegres, iremos levar muita alegria e um momento especial para essas crianças. Combinado? Combinado. Então vamos lá, afinal de contas, 3 contra 1, pode!